Oi, gente, tudo bem com vocês? Olá! Estou aqui mais uma vez, Kátia Rodrigues, terapeuta integrativa do Bem Viver, para mais um Pode Contar? Pode! Vamos às apresentações. Kátia Veloso. Olá, pessoal. Heloísa de Carvalho. Boa noite, pessoal. E Kelly Rodrigues. Olá, pessoal! Muito bem. Hoje vamos falar de abuso de crianças e adolescentes. É um tema pesado, né? Sim. Tem que ter Mas coragem e responsabilidade. É isso, né? coragem e Já responsabilidade. falar disso. Porque é uma coisa que a gente vê tanto, né? Nossa, ultimamente tem Ultimamente, aumentado muito, tem né? Pelo falado menos a gente bastante. tem. Abusos em geral, né? Sim, Também mulheres sim. que passam por isso Uhum. também, né? Então, assim, eu vou falar pouco, vou deixar mais para as minhas colegas falarem aí mais hoje. Mas eu só queria fazer algumas considerações, porque como somos terapeutas integrativas, né? Uhum. Então, às vezes, a gente sai um pouquinho do convencional, né, É. Kátia? Da forma de Uhum. Com tratamento. certeza. Mas isso não quer dizer que também não tem algum efeito, né? Lógico, Inclusive sem dúvida. nesses Nossa, momentos, né? muito, né? Esse tipo de trauma que geralmente fica a vida inteira reverberando, né, doutora? É. Fica. Com a pessoa, fica. né? Os efeitos são devastadores. Principalmente o abuso, quando é Uhum. infantil, que às vezes a criança ou adolescente não tem coragem de falar, né? É. Então, quanto menos você fala, menos vai correr mais tempo até começar a fazer um tratamento, passar por Uhum. psicólogo, alguma Sim. coisa do tipo. Então, aquele trauma fica reverberando na vida da pessoa, né? Fica. Eu, por exemplo, eu atendi 2 pessoas recentemente e que elas só estão lidando agora, na fase adulta, com o abuso, né? O que normalmente acontece, Né? só na fase adulta. Mas aí, você não tem como olhar para a cara de alguém e falar aquela pessoa passou por isso ou aquilo. Normalmente a gente olha, aquela pessoa tem uma vida comum, Uhum. com marido, filhos, esposa, trabalho, mas aí, no ambiente terapêutico, a gente entende que algumas coisas, alguns Precisam ser comportamentos que a pessoa tem essa conotação. Então, tem uma pessoa que eu atendi que, a partir dos 2 anos, né, ela teve, Nossa. assim, são várias fases de abuso. E depois, quando a família fica sabendo, também tem isso. Porque a família fica em choque, porque não É. sabia o que tinha Uhum. acontecido, porque a criança ou adolescente não conseguiu falar, aí os pais vão se culpar. Acontece uma série de coisas, né? Aí a gente acaba atendendo, às vezes, a pessoa ou até o familiar, familiar, que acaba é. se tornando um trauma para o familiar também, né? Para o tutor daquela criança, Sim. daquele adolescente. Imagina E que a culpa, né? muitas Uhum. vezes, né, a gente vê falar que é o mais próximo, né? Nos locais mais próximos que acontecem. Os Infelizmente. Né, conhecidos. infelizmente, né? Conhecidos. Então, esse caso em específico que eu tô contando é, sim, de uma pessoa próxima da família. Que a mãe chegou e falou assim, mas eu nunca deixei de olhar pelos meus filhos. Eles estão sempre em casa ou na casa da irmã, do cunhado. Então, acontece. Uhum. Então, É onde acontece. é aquilo, né? É a conversa, né, doutora, que a gente precisa sempre ter, Sim. né? Com as crianças, com os adolescentes, a instrução, porque às vezes da onde a gente menos espera é que pode acontecer uma situação. Isso. E aí vai tratar só Uhum. quando adulto, quanto que essa pessoa não sofreu, né? A gente tratou Sofreu com em silêncio, né? em silêncio. E às vezes se sentiu culpado Sim. também. É o E que aí a tem maioria se sente. problemas de se É. relacionar com outras pessoas também por Fica conta difícil. disso, né? Então, essa tratou numa constelação, né? Que a Olha. gente foi ver ali o trauma e foi ver também a questão. Aí a mãe entendeu um pouco mais o que tinha acontecido. E tem um outro caso, nós aqui, né? Eu sou uma terapeuta reencarnacionista, a professora Luísa também, acho que todo mundo aqui acredita, Sim. né? Uhum. Tem uma outra pessoa que a gente tratou, que é um rapaz, que ele não consegue se relacionar com ninguém. E aí, quando a gente foi fazer uma apometria, o abuso estava numa vida passada. Olha. Então, Nem olha, foi nessa vida. nem foi Uhum. nessa vida. Então, isso é muito sério, muito potente, né? Alguma coisa que deixa Que ele marcas trouxe, né? profundas na alma, no corpo e na alma, né? Sim. Então, é uma coisa que a gente precisa ter muito cuidado para olhar. Mas, graças a Deus, nós temos aqui as terapias integrativas como Com um todo que certeza. podem contribuir, né? Eu falei da constelação, da apometria, cada um vai falar um pouquinho aqui daquilo que sabe que consegue contribuir para essa situação de abuso. Doutora Kelly, o que você acha? Bom, antes de falar um pouquinho, né, quero explicar o porquê desse... Porque no dia 18 de maio, nosso programa hoje está indo ao ar dia 14, né? Isso, hoje é 14. Dia 14, mas assim, no dia 18 de maio, que é o dia do combate
né, ao abuso à criança, ao adolescente. E isso foi em 1973, o caso Araceli Crespo, uma criança que desapareceu e aí foi encontrada depois de alguns dias mortas, requintes de crueldade, vamos dizer assim. E assim, esse ano, esse assunto, porque até agora não teve o desfecho final. Uma pessoa foi presa, ela foi solta por falta de provas. E agora, em fevereiro, não sei, né, de 2026, essa pessoa que na época foi presa e foi solta, ela foi encontrada decapitada. Uau. Puxa vida. Então, né? Então, né? Descobriu, né? Então, assim, a princípio acharam que tinha a ver com o caso, mas aí... Seria uma vingança, alguma coisa. Mas não foi. Quem achou a pessoa... como que eles falam? Conflitos locais. Por causa de conflitos locais. Então, assim, mas trouxe à tona novamente esse caso, né, de mais de 50 anos, né, porque até então por isso foi instituído esse dia aí, né. Agora, sim, pegando o que a Kátia falou, e realmente, quando acontece abusos, essas coisas, somente, em maioria, 30% dos casos não tem evidências físicas. Então, se não tem evidências físicas, é mais difícil. A pessoa se sente culpada, né? E aí, situações devastadoras, a pessoa baixa autoestima, dificuldade de estabelecer vínculos. Exato. Confiança, então, né? A confiança. Então, alguns dos pontos. E assim, o que é mais preocupante, vamos dizer assim, de acordo com o último relatório da Unicef, o que mais está ocorrendo é a violência online. Agora, Sim, né? Instagram e WhatsApp. E aí vem, a Unicef ela aponta que 19% dos adolescentes entre 12 e 17 anos foram vítimas desse abuso. Então, porque às vezes a gente pensa no abuso somente o físico, mas realmente a maioria não abuso psicológico, né, o psicológico. Então, aí, vamos lá. Além disso, desses 19%, a maioria adolescentes, aparece muito no relatório a falta de informação. Por quê? 15% das vítimas, elas acharam que isso não configurava crime. Falta de informação. Então, assim, se não é crime, para que eu vou relatar? Me importar em lá. Exato. Então, quer dizer, 15% achava que não configurava crime. 12% achava, mas não foi grave o suficiente. Então, aí os especialistas... O que é grave, né, Kátia? O que é grave? Mas tem uma linha tênue, não tem também? Tem uma linha muito tênue. Como você vai medir a gravidade de um abuso psicológico? Que instrumento mediria isso? Não tem como. Não tem, Kelly, não isso. Não tem. Agora, o que a Unicef fala é que muitas vezes está faltando a informação. Porque acabou... normatizando, naturalizando algo que não é natural. Que não é natural, verdade. Algo que é sério. Não é natural. Então, Então, assim, precisa muito dessa informação e, principalmente isso, muitas vezes a pessoa, ela, por vergonha, por culpa, ela guarda. Por quê? A maioria, 24%, quando vai relatar, né? Quando vai relatar, 24% contou para o amigo. Sim. Não foi procurar o pai e a mãe. Porque tem uns que não vão acreditar, falam que não vai acreditar. Não vai acreditar. Tem medo. Porque o fulano é tão bom, como que ele fez isso com você? Exato. Agora, dessa turma toda, só 12% que vai conversar com a mãe. Que pena, não? Ou mãe ou alguém, né? Eu lembrei de uma pessoa também, Kelly, que ela falou pra mim depois de adulta, que tinha sido o cunhado da avó dessa pessoa, que não chegou nas vias de fato, mas abusou. Sim. E ela contou pra avó
E a avó não acreditou. deixou contar. Uau. Não é que não acreditou. Ah, não Nem acreditou. deixou eu terminar de Acontece isso. contar. Acontece Não, isso. Contou pra ela, falou assim, não, eu vou resolver, mas você não não vai conta pra contar sua pra mãe, ninguém. nem pro seu pai, nem pra ninguém. ninguém. Isso. E ela não contou até hoje. Passou Olha, já uns Acontece 40 muito anos já. isso. Meu Acontece Deus. muito. A única coisa que essa pessoa fez é pedir que aquele senhor não fosse mais à casa dela. Mas só. Só que Ele assim, né, Kátia? Ficou Não- impune, continuou fazendo com outras com crianças, outras provavelmente casas, em outras isso, casas. Kátia, não foi E na ela casa não dela. contou pra mãe, que era pra que ela tinha que ter falado, né? Sim, A avó sim. acobertou. Olha que Mas coisa. acontece Mas muito tem isso. pais também que acobertam, porque o próprio avô que faz Não o tem como. Infelizmente, né? porque E aí é isso daí. não conta para sua mãe, É, defendendo o pai. Isso Porque já aconteceu. é duro falar, é Sim, difícil é muito falar difícil. isso, É. mas infelizmente os maiores casos são das pessoas Familiares mais próximas. porque aí a criança sente Quem confiança. tá perto, né? É, Exato. Então, assim, é um tema delicado, muito. doloroso, Uhum. mas o que precisaria muito agora é começar uma orientação e informação Isso. maior, É. né? Para que as pessoas, caso aconteça, ela tenha essa Saiba como agir, segurança né? de contar para alguém. Abertura também, né? Abertura, exato. É. E você, Elô, o que você pode falar para nós? É um caso difícil mesmo, né, da Sim. gente falar alguma coisa, mas eu acho não, tenho certeza que o que precisa daqui para frente, porque está surgindo muito, né? Nós estamos vivendo um momento do planeta onde as coisas estão aparecendo mais rapidamente, né? Porque ficaram muito encobertas, mas hoje em Uhum. dia isso já não está acontecendo. Às vezes Verdade. aconteceu hoje, já está se sabendo aí na mídia, né? E o que precisa é criar esse vínculo entre pais, né? Uhum. Para que a criança sinta a facilidade de contar tudo. Não tem essa né? coisa de esconder nada de pai e de mãe. Não tem que ter. Tem que aprender Bem isso colocado. desde novinho, né? Perfeito. Porque aconteceu, a criança vai contar. Não importa quem tenha feito o problema, né? Quem Sim. tenha causado esse estrago. Porque é um estrago na vida de uma criança, é um estrago na adolescência e na vida adulta dessa pessoa que passou perpetua, por né? isso, né? As terapias estão aqui para ajudar, com certeza, mas a gente nem gostaria que isso acontecesse, né? Que não Que a fosse gente necessário. que não fosse necessário que a gente ajudasse nessa parte. Mas existem várias terapias, como a própria Kátia falou, né? A constelação familiar vai trazer um entendimento, as terapias de limpeza, como o próprio Remy, que é para limpar. Limpa também de vidas Essas memórias, passadas, né? todas essas Tira memórias, isso. todos esses bloqueios, não é? Porque cada memória vira um bloqueio. E que você vê, como Uhum. aconteceu na apometria, né? Foi. Foi detectado que era de vida passada, mas hoje está aqui. Tá aqui. Tá reverberando até Está hoje, né? reverberando até hoje. A pessoa não consegue, Não se consegue se relacionar relacionar. com ninguém. Por quê? Uhum. Porque bloqueou lá, na vida passada. Sim. Então, o Remy é uma terapia que ela limpa lá, como a apometria também. Uhum. Limpa lá, né? Para poder ter uma vida diferente aqui. Os próprios comandos mentais, que são coisas que todos os acontecimentos também negativos, eles criam partículas tóxicas no corpo físico da pessoa. Perfeito. E com os comandos mentais a gente tira. Uhum. Você vai trabalhando isso, às vezes não é uma vez só, às vezes são mais, né? Porque dependendo da gravidade, né? Você precisa de mais atendimento, mas vai tirando essas partículas negativas, né? Para que a pessoa consiga ressignificar esse acontecimento, né? É um dano muito grande, a gente sabe, né? Mas é algo que acontece e sempre aconteceu. Eu me lembro quando eu era, posso contar? Pode. Quando eu era criança, eu me lembro que tinha uma amiga nossa que ela sofria abuso do próprio pai. E você vê, era algo que não era aberto, mas a criança não é boba, ela percebe, né? Então, um comentário de uma mãe com a outra, a gente sabia que aquilo acontecia. E a gente não podia
sequer, só podia passar na frente da amiga, mas não podia, assim, entrar na casa da amiga de jeito nenhum. Nós éramos proibidas, né? Porque já sabia o que poderia acontecer ali. Quer dizer, isso comprova o quê? Que o pior abusador é aquele que está dentro da família. Né? Então, às vezes até dentro da casa. Da casa, você vê, esse era o próprio da pai, casa. Né? E com o consentimento da mãe, porque não fazia nada. Porque a gente não pode julgar. Sim. Né? A vida também, não sou tão novinha assim, então já faz tempo que isso aconteceu. E as mães também, elas tinham uma vida diferente. Sim, né? Elas não trabalhavam fora, elas não tinham profissão, elas não tinham com o que viver. Então, a gente às vezes ficava calada porque não tinha outra opção, né? A gente entende o contexto, né? E no fundo, né, Lu, ficam dois abusos, né? Ficam dois abusos. O abuso em si, que é a pessoa que você confia, mas que abusou, e a outra que você se sente abandonado. Você fala, quem poderia me socorrer também não está me socorrendo? Não tem. Né? Você fala duas situações. Mas, graças a Deus, essa moça, eu sei também que casou, teve filhos. Que bom. De alguma forma... A gente fica feliz. Seguiu a vida dela, né? Vida, né? Mas que não deve ser fácil, não é. Então, também tem, além dessas terapias e outras, temos também florais para isso, que vão limpando desde vida passada, nessa vida também, vai limpando todo esse mal feito que ficou guardado, né, energeticamente e fisicamente nessa pessoa, né, para que ela possa ter uma vida mais em paz. Mais em paz. Né? Que ela possa ter uma vida mais leve. Então, eu sei que é isso. Eu sei que agora o Maio Laranja, né? E é isso. Que é para a gente lembrar, né, que todos nós somos responsáveis por crianças e adolescentes. Não só os familiares, não só a própria lei, né? Não, nós somos os professores, os vizinhos. Todos somos responsáveis. Então, existem o número, acho que é o número 100, né? Sim. Que é para ligar e você denunciar anonimamente. Quer dizer, porque não é difícil, às vezes você percebe que tem algo acontecendo errado, então denuncie anonimamente para que possa... É preferível denunciar e não ser nada do que você não denunciar e deixar passar alguma coisa séria. Né? E às vezes a gente pensa muito em alguns tipos de abuso, mas eu me lembro uma vez que teve uma denúncia porque um pai não deixava o filho ir para a escola. Então, é um abuso. É um abuso. Claro que é um abuso. É um abuso. Um abuso, um crime, cárcere privado. O que existe, não só o abuso físico, sexual, né, mas algo vexatório da criança. A criança não pode ficar passando por isso. E a lei, ela cobre a criança desse direito, né? Então, algo vexatório, os bullying da vida que tem acontecido muito, não é? Esse caso pela internet é muito grave, porque às vezes não tem o abuso físico, né, na matéria, mas e o psicológico? Né, como a doutora Kelly falou, o emocional é um estrago muito grande. Né? Abuso mental. Sim, pelo amor de Deus, é muita coisa, né? A gente não consegue nem imaginar. Mas é isso. Então, Kelly Veloso, o que você tem para nos dizer sobre esse assunto? Olha, eu acho interessante, vocês já colocaram, exploraram bem, né? E como a Kátia falou, a gente trabalha com as terapias, né? Isso. E aí, assim, de que forma nós podemos oferecer um suporte? Porque a questão do abuso, né? A criança, o adolescente, ele vai se sentir envergonhado, vai se sentir, às vezes, culpado, e não tem assim essa coragem para poder falar. E aí, quando você percebe que tem alguma coisa errada, mas não sabe exatamente o que é e pode ser uma questão de abuso ou não, existem várias terapias que podem ajudar. Então, eu quero deixar uma coisa muito clara. Nada substitui o atendimento profissional, psicológico, jurídico. Isso, perfeito. Né? Isso mesmo. O que não quer dizer que a gente não possa oferecer um suporte. A Kátia sabe, eu trabalhei anos num consultório de psicologia, não é? Com aromaterapia. Foi. E no consultório, as pessoas já eram recebidas com um difusor ali e um óleo essencial, né? Então, a aromaterapia pode ajudar? Pode, porque só de entrar
ela já está sendo tratada. Ela já está sendo E tratada. Não é só um cheirinho. Não é só um cheirinho, Não. né, Bem Kátia? colocado. E por que isto é importante? Porque, fisiologicamente falando, né, no nosso sistema, o olfato é ligado direto ao sistema límbico, Sim. que é aonde estão as nossas emoções. Por isso que a gente tem uma área da aromaterapia que se chama psicoaromaterapia, porque vai atuar ali, no cerne, no centro. Então, por exemplo, numa questão dessa, do trauma, né, dentro de um atendimento, a gente pode utilizar um óleo de lavanda, porque é um óleo que, além de acalmar, porque para a pessoa é muito difícil ela estar ali para falar do trauma. Exatamente. Né? Então, além de trazer essa calma, a lavanda protege, que é uma sensação necessária, porque essa pessoa, ao ser abusada, essa criança, esse adolescente, ele se sentiu desprotegido. Não tem ninguém me protegendo. Né? Então, a lavanda, além de acalmar, ela vai proteger. Ela dá esse abraço. Dá esse né? abraço. A camomila romana, que trata a criança interior. Isso. E vai tratar também, assim, ajuda você a lidar com memórias dolorosas, né? Porque é um momento doloroso. O óleo essencial de rosas, né? Por que o óleo essencial de rosas? Porque ele trabalha a autoestima. Porque uma pessoa abusada, ela vai ter a autoestima abalada. Com certeza. Né? Ela vai ter. Ou porque ela não teve coragem, ou porque ela se sente de interromper, ou porque ela se sente culpada, suja. Então, nesse caso, o óleo essencial de rosas vai trabalhar essa questão desse acolhimento, mas principalmente da autoestima. E tem um óleo essencial, assim, que eu acho que é fundamental para uma situação como essa, que é o nardo. Né? Um óleo, assim, que foi utilizado para ungir reis e Jesus, né? Jesus, e é um óleo que ele trabalha a dignidade. Então, neste momento, né, você precisa. Imagina um blend, que é o que a gente faz na aromaterapia, né? O nardo com a rosa, com a camomila. Então, é você trabalhando a dignidade, a autoestima, de uma forma muito sutil e tranquila. Né? E o cipreste, Kátia? Eu gosto bastante para desapegar. O cipreste na questão... São vários, né? O cipreste você trabalha com o desapego. E aí, Kátia, eu acho que é o que a gente fala da cebola. Você vai descascando camadas, né? Você vai devagar. Você usa um óleo que nem... A gente não vai usar todos esses que eu citei. Você pode começar com devagar, que é a lavanda, né? Para acolher. E como ele é um processo, conforme o processo vai avançando, a gente vai trabalhando com todos esses óleos. Porque tudo que dói, a gente se apega, né? Se apega. E a pessoa que passou pelo abuso, ela não é o abuso. Não, ela não é o que aconteceu com ela. Claro que não. Né? Ela é muito mais do que aquilo, mas às vezes a pessoa vive como se ela fosse aquilo. Aquele abuso. Então, quando você começou a falar dos olhos, eu também pensei no cipreste, que eu falei, ele ajuda também a falar, não, isso aconteceu, mas você não é isso. Né? Desapega para você ser mais você feliz, sair né? dessa condição. Mas né? É assim, talvez não é o primeiro estágio, né, Kátia? Que é o que você porque falou, primeiro tem que ter o estágio acolhimento, né? Precisa do acolhimento. Né? É isso mesmo. Eu preciso me sentir protegido para eu poder falar do que me aconteceu. É verdade. E eu queria contar uma historinha, rapidinha. Pode contar? Pode. O tarô pode ajudar nessa situação. Olha Tem aí. muita gente que acha que tarô é só para você colocar lá e ler a sorte, ver o que vai acontecer. O tarô terapêutico, né? O tarô ele é um instrumento. E nessa situação de abuso infantil e de adolescente, o tarô pode ajudar em 3 frentes. A primeira, a criança ou adolescente não conhece a simbologia do tarô. Ele só está vendo o desenho. E isso eu aprendi com o Mahalila, porque eu vi isso sendo feito com o Mahalila e levei isso para o tarô. Então você coloca os arcanos, não é? E aí você vai pedir para que essa criança ou adolescente nomeie a emoção que ela está sentindo. Porque se eu não nomeio o que eu estou sentindo, como que eu vou lidar com aquilo que eu não sei? Né? Então, quando você coloca as cartas, é uma maneira da pessoa começar a se abrir sem ter que falar. Ela escolhe ali uma carta e vai dizer, ó, é assim que eu me sinto. E geralmente, quais são as cartas que acabam saindo? Da lua, do diabo. Eu me lembro de que a pessoa pegou o diabo e eu falei, por que a sua emoção sobre o que aconteceu se reflete nessa carta? E aí essa pessoa disse com todas as letras, porque essa pessoa é o diabo e ela fez o inferno na minha vida. Olha só. Uau. Então, percebe que assim... representação. Não é, ela não sabe o que significa o arcano do diabo, que não é uma carta negativa, mas... Né? Ela tem o seu lado sombra e o lado direitinho. Mas ela linkou. E aí, então, você ajuda na primeira frente o tarô tratando disso,
a nomear as emoções. Uhum. Na segunda frente, a começar um processo de cura, porque aí você vai pedir para que a pessoa escolha uma representação daquilo que seria, dentro da visão dela, algo que curasse isso, que tratasse, né? O que seria o diferente dessa carta que você escolheu agora? Isso. E aí, geralmente, o que é que acaba saindo? Que as pessoas escolhem a carta do sol, a carta da estrela, a carta da imperatriz, Sim. porque são arcanos que estão lá desenhados de forma ampla, feliz, abundante. Passa Ou seja, isso. é isso que eu quero. Né? Uhum. Então, você consegue trabalhar nomeando primeiro essa emoção, segundo, mostrando que tem um caminho de cura, e terceiro, devolvendo para essa pessoa, mesmo de uma forma muito sutil, o poder de escolha. Porque quando ela é abusada, ela não teve escolha. Então, ela se sente tirada disso. No momento que você pede que ela escolha as cartas, ela está no comando, de uma ação. É verdade. Né? Então, são 3 frentes aonde você utiliza o tarô como um instrumento terapêutico, para que você comece a trabalhar com isso. Então, assim, isso vai devolvendo para a pessoa, né, essa sensação de poder, porque sou eu que estou escolhendo, eu que estou contando a minha história, o que aconteceu, o que pode ser feito, né? E essa autonomia, você devolve essa autonomia, e o que é o mais importante, né? O tarô não vai nomear o que está, não vai trazer para você qual foi a causa disso, mas vai ajudar a pessoa a ter um primeiro passo para começar a falar, né? Como a Kátia falou antes, às vezes a pessoa não tem coragem. Então, na verdade, ela não fala, ela simplesmente escolhe e mostra, é assim que eu estou me sentindo. E como você gostaria de se sentir? É assim que eu gostaria de me sentir. E é igual eu falei dessa menina da avó, né? Ela até teve coragem. Aí a avó falou, não fala porque não vai ser certo isso. Ela não falou, porque até hoje ela tá esperando uma coisa que a avó dela falou e não foi tratado. Então... E lembrando, né, Kátia, que a cura desse trauma é assim, não é esquecer. Eu dou risada, né, que o pessoal fala, esquecer é amnésia. Isso aí você tem outro problema. Você não esquece. Né? A cura disso é você poder falar disso num ponto em que isso não doa mais. Né? Esse que é o processo. E as terapias podem ajudar, sim. Eu dei o exemplo de 2, você falou do floral, você falou do Remy, são mais 2, e tem várias outras que podem ajudar. Então, busquem ajuda. É isso. Muito legal, gente. Esse tema é bem interessante, né, para nós aqui. E como você falou, né, as nossas terapias, elas agregam. Não é para substituir nada. Não. É integral. É isso, né? É integrativo. A gente vai participar junto. Exatamente. Que, aliás, né, Kátia, é um processo. Você tem tantas coisas na vida que você precisa de uma junta para resolver, não é? Uma junta médica. Junta terapêutica. Então, você junta tudo. E soma. Se é para ajudar, vamos enfrentar o problema, né? Isso. Vamos para a nossa dica da semana? Vamos lá. Bora. Bom, aqui nós trouxemos, né, como dica da semana, como denunciar os abusos. Porque realmente, às vezes, você sabe que tem alguma coisa e não quer se envolver, ok. Mas pode ser anônimo, como a Elô disse. Então, primeiramente, nós temos o Conselho Tutelar do município. Você pode estar procurando o Conselho Tutelar, o Disque 100, né, que até a Elô citou. E é assim, são todos os dias, inclusive nos feriados, das 8 às 22. Delegacias especializadas ou delegacias comuns. Na dúvida, o que eu faço? Não sei aonde ir. Vai numa delegacia, que todos conhecem, né? A Polícia Militar 190 em caso de risco imediato, porque de repente você pode estar ouvindo, sei lá, uma briga, alguma coisa. Sim. Então, o negócio tá muito sério. Chama 190. 190. E aqui que até eu citei dos crimes virtuais, que tá acontecendo muito. Perfeito, Kelly. Então, o safernet.org.br/denuncie. Então, aí são algumas das algumas formas, de poder estar denunciando. Você não precisa ir lá, tô com medo, não quero, você não precisa... Aonde está o Pode ser anônimo, né? Pode ser anônimo. O que não pode... não denunciar. Não denunciar, exato. O que não pode se fazer de... né? Cego. Cego. Denuncie. Então, essas são...
as nossas dicas da semana. Muito legal. Perfeito. E agora Kelly. vamos para nossa agenda. Bora lá. Oba! O que está acontecendo no mês de maio? Bom, a gente falou, né, na semana passada. Então aí, ó, vai começar agora, né? Sábado agora. Isso. No início, ó, arcanos menores. Ainda dá Isso. tempo de escrever, Dá né, tempo de Kátia? se A gente inscrever. tem turma formada já. Entre em contato para saber aí as informações, os valores do curso. São 13 aulas, uma aula por mês. Então é um ano de curso, um ano e um mês de curso, né? O nosso grupo de estudos espirituais Madalenas, que agora é às terças-feiras, né? A gente mudou recentemente, antes era quarta, agora é terça. Continua presencial, continua gratuito e é necessária a inscrição, embora seja gratuito, para a gente saber quantas pessoas vão. A gente está sempre estudando vários temas, a gente estuda as parábolas de Jesus, estuda os anjos, estuda sobre mediunidade. Então, a cada quarta-feira a gente vai trocando aí. A cada terça-feira. Olha aí o hábito, né? A cada terça-feira, a cada semana, a gente vai trocando de tema e a gente estuda através de livros. Né? Então, Tem uma base, né? Uma base bem legal. Há aqui o curso de Arcanos Maiores, né? Que vai começar no dia 23, também é um ano e um ano e um mês, né? Então, quem quiser, tiver interesse, pode começar pelos menores, pode começar pelos maiores. Dá para escolher. Escolhe. Entre em contato para saber mais informações, também é com a professora Kátia Veloso. O que mais? O grupo de constelação familiar, né? Que a gente vai ter agora em maio. Né, presencial, em grupo. Nós temos 2 vagas para constelar. Aí você entra em contato lá no Bem Viver para saber os valores. Se você quiser ir só assistir e representar, é gratuito, mas também precisa se inscrever. Né? É comigo, eu sou a consteladora lá do Bem Viver. Tem que coordenar, né, Kátia? Para melhor acolher todos. Com certeza. Que o Bem Viver adora acolher, mas para melhor acolher é bom a gente saber quantas pessoas ter as informações. É isso aí. Também temos o curso de nível 3 aí de Reiki, comigo e com a mestra Joana, no dia 30 de maio, também um sábado a partir das 9h30, curso com apostila, com certificado. Depois tem a parte prática, não é só teórica, em outro dia, né, que a gente também sempre pede para os alunos para ir lá aplicar o reiki, para tirar as dúvidas, né, fazer uma aplicação, né, supervisionada aí. E o curso da doutora Kelly, né, a jornada aí dos 5 elementos, é um curso mensal também, né, 6 meses, vai começar dia 30 de maio, das 9 às 13h30, lá no Bem Viver. Também entre em contato para mais informações. Acabou a agenda? Tem um convite especial! Convite especial! Tá no dia 20, né? Tem aí o nosso arraiá terapêutico, que ele é primo do Café Colonial. É da família? Da família do Café Colonial, e isso, agora é o primo arraiá terapêutico, porque à noite, a partir das 19 horas, então tem harmonização de chakras, bênção dos alimentos, palestra, comidinhas típicas servidas a partir das 7h30, bingo cortesia para sorteio de brindes, tá? Os convites vão estar à venda lá no Bem Viver até o dia 13 de junho. E quem tá no nosso grupo VIPs tem desconto especial, tá? Então tá todo mundo convidado. E por falar em grupo VIP, que eu não falei no programa passado, a gente tem o nosso grupo VIP do WhatsApp. Vou pedir aí pra Voz de Deus colocar pra nós. A Cassis... já tá aqui também, ó, o WhatsApp, né? Não, mas no grupo, no grupo, QR link. Code, tá. O QR Code do nosso grupo aí. Perfeito. Pra entrar no grupo, né, Kátia? Fazer parte e receber esses descontos. Lá, tá aí lá na tela, tá vendo? Que lindo! Então, todo mundo que quiser entrar no grupo, porque tem descontos, é ali que a gente informa em primeira mão o que vai rolar no Bem Viver, os descontos especiais. Todo mundo que tem ali tem um valorzinho diferenciado para as terapias, para os atendimentos que a gente tá aí no Bem Viver. Então, agora, mira aí o seu celular para nossa telinha, já entra no grupo e vai participar da nossa comunidade VIPs do Bem Viver. E aproveitando, já que eu falei para mirar o celular, aproveita, compartilha, curte o nosso canal, fala do nosso programa para seus amigos. A gente falou na semana passada para os inimigos também. Todos, os vizinhos. Todo mundo, dá aquele like, comenta aqui. De repente você quer saber mais sobre esse tema ou algum outro tema que a gente não falou. Manda sugestões. Manda sugestões que a gente está sempre lendo lá os comentários e depois a gente traz aqui para o programa. Certo, meninas? Certo. Então, gente, uma excelente semana para todos e semana que vem estamos de volta. Estamos de volta, com certeza. Até mais. Tchau, tchau.